Olá, olá, oitavo ano. Vamos então dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa sobre crônica. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos ler algumas crônicas para vocês terem ideia de como produzir uma, certo? Bom, gente, a crônica, como nós vimos, tem algumas características, certo? Algumas características ligadas principalmente aos elementos da narrativa, como nós vimos aqui. Uma narração curta. Se é uma narração curta, gente, significa que haverá somente um conflito. Nós temos que lembrar quais são os elementos da narrativa. Nós temos, por exemplo, o narrador. O narrador geralmente narra, não vou dizer participando da história, mas narra em primeira pessoa. O narrador, ele geralmente conversa com o leitor, havendo então uma proximidade entre o autor e o escritor. Aliás, o leitor, né? Ou seja, tornando-se então algo realmente interessante de se ler. Nós temos também as personagens, poucas personagens, porque há somente um conflito. É uma narrativa curta, lembrem-se. Também, além das personagens, né, nós temos, logicamente, que o tempo da narrativa é um tempo cronológico, e aí a gente tem que entender que existem os tempos, no caso, mesmo cronológicos, certo? Aqueles que seguem uma ordem, passado, presente e futuro. Não vai haver na crônica espaço para tanto trabalho ligado então ao tempo, ou seja, o tempo pode ser linear ou não linear. Linear é quando segue essa ordem, passado, presente e futuro, e não linear é quando há saltos, tá, no tempo. Muitas vezes há voltas ao passado, muitas vezes há idas ao futuro, e aí vai. Ou seja, você vai usar o tempo da forma mais simples. Muitas vezes nem vai ser mencionado, tá? Um período específico, uma data específica, certinho? Além, né, do tempo, nós temos o local. O local muitas vezes também vai ser mencionado, mas não vai ser bem trabalhado, detalhado, as descrições de lugar. Beleza, pode haver? Pode haver. Pode haver, por exemplo, uma descrição de um período também, ligado ao tempo? Pode. Mas não vai haver este detalhe absurdo, né? Como, por exemplo, ocorre com uma novela ou com um romance. Beleza? Então, além disso, nós temos o enredo. O enredo é, então, a progressão da narrativa. Nós temos a situação inicial. Sim, na crônica tem que ter uma situação inicial, que é a apresentação das personagens, do tempo e do local. Só que você não tem que ser obrigado a apresentar o tempo e o local em si, tá? Pode ser que venha a aparecer naturalmente na história. Também há o conflito, somente um conflito, um problema gerador da história, certo? Aí há o clímax. Sim, o clímax tem que ter, né, em crônicas, aquela situação mais tensa, certo? De mais densidade dramática, meu Deus, o que vai acontecer? E por fim, o desfecho, que pode ser o fim da história junto com a resolução do conflito. Ou pode não haver a resolução do conflito, né? Então, pensando nisso, vocês vão criar uma crônica, né? E vocês vão criar uma crônica de teor crítico, humorístico, satírico, irônico. Aí vocês escolhem. Mas tem de ser com então as características da lírica, né, levando a nostalgia, a sentimentalismos, a humorística, né, que faz graça com o cotidiano. Olha só, não é só fazer graça, é com o cotidiano. A ensaio, que você vai falar então das relações sociais e de poder, certo? Da classe alta, da classe baixa, ou então dessa relação entre essas classes, ou então do poder ligado, por exemplo, a crônica ligada a revelar alguns tipos de comportamentos, né, governamentais, de autoridades para subalternos e assim por diante. A filosófica, né, que vai ocorrer a partir da reflexão de um fato, de um evento, que muitas vezes são hipócritas ou são estranhos e são praticados com certa demasia, ou seja, são muito praticados no dia a dia. E a jornalística, logicamente, que você vai apresentar de uma forma diferente uma notícia, tá? Ou então um fato. Pode ser na área policial, pode ser na área esportiva ou política, tá? Vamos então ler uma crônica? Temos aqui então a velhinha contrabandista. Eu vou ler então a crônica e nós vamos ver, né,
Como é que é a progressão, então, dessa narrativa, ou seja, o enredo, que são os momentos da narrativa, nós já estudamos este conteúdo várias vezes, certo? E vocês vão ter a oportunidade, né, de observar como é a relação entre o escritor e o leitor, tá? O autor e o leitor. E, além disso, logicamente, observar como é que as personagens são trabalhadas, o tempo, o local, né, entre também as partes do enredo, né, a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, vamos lá. A velhinha contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, todo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: é areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha fosse à frente, ou seja, ordenou que a velhinha fosse à frente, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs: eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias? O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. Então, Sérgio Porto, com o codinome Stanislau Ponte Preta. Então, gente, na verdade, ela estava contrabandeando a lambreta, todo santo dia passando com uma lambreta contrabandeada, certo? E o fiscal não prestou atenção nisso, achando que era só areia atrás da lambreta, beleza? Então, essa é a intenção, né, no caso da crônica. Ela também traz, geralmente, um final até surpreendente, né? Parecido com alguns outros gêneros textuais, como, por exemplo, a tirinha, certo? Temos aqui uma outra crônica. Essa crônica aqui também é do Stanislau Ponte Preta, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, Edson Rodrigues, tá? Beleza, vamos lá. Domingo de manhã, o patriarca da família estava tranquilamente na sala lendo o jornal. Era um domingo muito bonito e ensolarado e a casa estava feliz e muito agitada. Entre uma notícia aqui, uma reportagem ali, as folhas do periódico frequentemente se agitavam porque sempre passava alguém correndo. O pessoal realmente estava muito animado. Ai, você viu a minha blusa branca? Já secou as minhas meias? Perguntou a menina do meio. Mãe, olha aqui o Daniel, ele não me deixa jogar o videogame. Reclamou um dos garotos menores. Ô mãe, deu para a senhora pegar aquele meu documento? A senhora vai fazer batata frita hoje? Perguntou o garoto mais velho. Ela começou a pensar. Aliás, ele começou a pensar. Puxa vida, ser pai é algo meio ingrato. A gente faz de tudo para agradar os filhos, mas parece que a gente é invisível. Parece até que, para os filhos, a gente nem existe.
ele só tem olhos para a mãe. Isso, de certa forma, é uma coisa muito chata. Enquanto o pai ainda pensava sobre esses complexos assuntos familiares, a menina mais velha o chamou: pai. Imediatamente ele pensou: seu exagerado, onde já se viu, depois de velho deu para ficar aí todo cheio de sensibilidades e achando que ninguém gosta de você, que ninguém precisa mais de você. Era só o que faltava. Desse jeito eu vou acabar virando um velho rabugento e que só sabe reclamar. Pai, pai, acorda, pai. Tô falando com você, disse novamente a menina. Oi, filha, você me chamou? Perguntou todo feliz o genitor, que agora, por causa do inesperado chamado da moça, já não estava assim tão triste. Pai, você sabe onde está a mãe? Perguntou a simpática garota. Tá? Então, o pai no máximo serve para dizer onde está a mãe. Ou seja, este final inesperado, né, que eu falei que existe nessas crônicas, certo? E essa daqui realmente foi muito bem feita. A gente tem que, então, observar quais são, né, as características aqui da crônica. Podem ver que o pai, ele basicamente conversa, né, conosco. Ele, por exemplo, fala aqui, né? Deixe-me ver. Puxa vida, ser pai é algo meio ingrato, né? A gente faz de tudo para agradar os filhos, mas parece que a gente é invisível. Parece até que, para os filhos, a gente nem existe. Eles só têm olhos para a mãe. Isso, de certa forma, é uma coisa muito chata. Enquanto o pai ainda pensava, aí vem aqui no caso a conversa, né, da filha, o chamando, né? E aí ele já vem de novo aqui falando, né, conversando então com o leitor, né, como se estivesse realmente dialogando com ele. Seu exagerado, onde já se viu, né? Depois de velho deu para ficar aí todo cheio de sensibilidades, achando que ninguém gosta de você, que ninguém precisa mais de você. Era só o que faltava. Desse jeito eu vou acabar virando um velho rabugento e que só sabe reclamar. Mas observe, ele traz aqui algumas ideias que atingem, né, muitas pessoas, né? Ou seja, essa questão, né, da mãe, né, ser então o centro das atenções e o pai, né, ficar meio de fora. Ou seja, como se o pai não soubesse nada. Bom, isso aqui logicamente deve fazer parte de muitos pais e muitos, ao lerem essa crônica, vão, né, se identificar nela. Bom, então é isso, gente. Temos essas duas crônicas, certo? Espero que sirva, então, de base para vocês produzirem a crônica de vocês, certinho? Também aceito se vocês escolherem uma crônica muito bem feita, mas para isso você vai ter de ler essa crônica e enviar para mim, tá? O áudio, certo? Então, ou você faz ou você vai ter de ler e enviar o áudio para mim. Então, beleza, gente, é isso, né? Nós temos aqui só que prestar atenção ao produzir a crônica, as suas características. Por favor, não saiam fazendo a crônica sem observar quais são as suas características, certo? Então, peguem aquele arquivo, eu vou enviar para vocês, posso fazer isso, que trata dos elementos da narrativa para vocês então criarem a crônica a partir desses elementos, né? Dos quais nós já falamos. Ou seja, prestar atenção à produção das personagens, prestar principalmente atenção a como a personagem se comporta, né? Existem, por exemplo, personagens específicos que se comportam dessa ou daquela maneira. Por exemplo, um personagem linear ou não linear. Linear é aquele que, então, sempre é bonzinho, ou então não linear é aquele que muitas vezes muda o seu comportamento, mesmo que ele tenha um objetivo. Por exemplo, o linear é aquele que sempre é bonzinho ou sempre é ruim, ou seja, ele mantém um comportamento, sem mudança. E o não linear é aquele que pode ser bom, mas se tiver de fazer algumas coisas ruins para atingir um objetivo que ele considera como bondade, ele vai fazer algumas coisas ruins. Isso pode aparecer na crônica? Sim. Muitas vezes os comportamentos das pessoas, né, são determinados em uma crônica para atingir um objetivo. Como, por exemplo, muitas crônicas trabalham algum tipo de educação, certo? Mas que vem por meio de uma certa reflexão ou de certos, vamos colocar assim, não vamos colocar castigos, mas sim algum tipo de situação que o pai impõe para o filho para que ele possa compreender de uma forma mais marcante como agir nesta ou naquela situação, tá? Ou seja, muitas vezes, para ficar mais claro, uma psicologia reversa, né? Entre outras situações que podem ser então
características de uma personagem específica de uma crônica, certo? Então, espero que vocês leiam este arquivo que fala, né, que explica todos os elementos da narrativa e, logicamente, produzam a sua crônica por meio aqui das características dela, tá? Então, gente, nós vamos ficar por aqui. Vou determinar na Clip Escola até quando vocês podem entregar então a crônica. E aí vocês então espero, né, que façam. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.